Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsa jeans transversal. Bora costurar? Este modelo de bolsa foi pensado para as pessoas que até são iniciantes, mas que estão procurando um modelo de bolsa que tem um diferencial, tem um detalhe, mas que mesmo assim seja muito fácil. E essa bolsa tem um detalhe de pregas na parte de fora que dá um charme para a peça. Olhando parece que é difícil, mas não é bem fácil de fazer. E fora que ela dá o volume para a bolsa. Normalmente quando as pessoas estão começando a costurar, elas fazem um modelo simples de bolsa, mais chapadinho, sem volume, como se fosse uma eco bag, porque ainda não sabem costurar o fole da bolsa ou porque acham difícil e trabalhoso ficar fazendo os 4 cantinhos da caixa de leite. Então este modelo ele tem um jeito fácil de dar volume para a bolsa, então não é um modelo chapadinho, retinho, mas que não é difícil de ser feito. E este modelo é um modelo bem básico, eu não coloquei tampa, não coloquei botões, eu não coloquei metais, eu não coloquei reguladores de alça, porque eu queria que ele fosse bem básico mesmo e que a pessoa não precisasse comprar muita coisa para fazer esta bolsa. Mas se você já está caminhando mais no artesanato e gosta de incrementar um pouco mais a bolsa, já sabe colocar esses acessórios, é só dar uma incrementada no projeto. Clique em curtir antes que o vídeo acabe e você esqueça de fazer isso. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsa jeans transversal. Materiais utilizados: 71,5 por 55 centímetros no tecido jeans e no tecido de forro. Para a alça transversal, 1,30 m por 7 centímetros, 2 vezes no tecido jeans. 39 centímetros de zíper de metro número 3, um cursor. Passo a passo. Vou começar com a parte externa. Vou fazer a marcação das pregas. Acho a metade do lado menor, dobrando o tecido ao meio e fazendo a marcação. A partir desta marcação da metade, eu vou marcar 9 centímetros para cada lado. Então, aqui tem 9 centímetros e aqui tem 9 centímetros. Na marcação de 9 centímetros, eu dobro o tecido, alinhando as bordas. Da borda dobrada para fora do tecido, o meio do tecido está aqui do outro lado. Da marcação de 9 centímetros para fora, faço uma marcação a 3 centímetros da borda. Nesta linha, eu vou fazer a costura da prega, mais ou menos uns 2 centímetros de costura. Você pode marcar ou simplesmente posicionar o pé calcador e alinhar a frente do calcador com esta borda do tecido. É só para aprender melhor a prega. É possível apenas dobrar a prega sem estas costuras, mas eu prefiro fazer assim, porque eu acho que o acabamento fica melhor. Prendo com alfinetes. Na outra marcação é exatamente a mesma coisa. O centro está aqui, a marcação de 9 centímetros está aqui, eu dobro o tecido nesta marcação, alinhando as bordas. E da marcação para o lado do tecido, eu faço uma marcação a 3 centímetros da borda dobrada. Nesta marcação, eu vou fazer a costura que forma a prega. Aqui as 4 pregas costuradas. Agora você pode escolher como quer as pregas da bolsa. Se você quer numa prega fêmea, você tem que posicionar as sobras de tecido das pregas para fora.
Se você quer uma prega macho desse jeito, tem que posicionar as sobras das pregas para dentro. Então, o formato da prega da bolsa vai depender da posição da sobra de tecido das costuras. Na minha bolsa, eu escolhi a prega macho, então vou deixar as duas sobras de tecido viradas para dentro. Prendo com alfinetes e vou passar uma costura de segurança para prender. Aqui as pregas estão formadas e as sobras de tecido estão presas com uma costura de segurança. Nestas bordas, a gente vai costurar o zíper, então é bem importante que as sobras de tecido estejam bem presas. Agora eu vou fazer as marcações do acabamento de baixo da bolsa, aquele que vai substituir a caixinha de leite. Dobro o tecido ao meio, vincando bem ou marcando com giz ou caneta. A partir da borda dobrada, eu vou fazer uma marcação a 10 centímetros. Essa marcação vai ser importante um pouquinho mais para frente, mas é mais fácil fazer ela agora. Agora eu vou fazer o forro. É muito parecido com a parte externa, mas tem uma diferença na parte das pregas. Acho o meio e faço a marcação de 9 centímetros para cada lado. Dobro o tecido e faço uma marcação a 3 centímetros. Nesta linha eu vou fazer a costura da prega, mas aqui está a diferença. Se na parte externa eu escolhi que a prega vai ser macho e as sobras de tecido estão viradas para dentro, no forro eu vou fazer exatamente o contrário, para não ficar com muitas camadas de tecido num mesmo ponto, dificultando a costura. Então, no forro, as sobras de costura da prega estão viradas para fora. E aí, no forro, eu formei uma prega fêmea, diferente do tecido principal, que é uma prega macho. Quando eu for costurar os dois tecidos, as sobras de tecido das pregas estarão viradas para os lados opostos. Então, assim, não fica com muitas camadas de tecido para serem costuradas num único ponto. Posiciono o zíper sobre o tecido externo, direito do zíper com direito do tecido. Ai, Lu, mas o zíper ficou pequeno, tá menor que o tecido. É assim mesmo. Eu não quero que fique excesso de material na ponta. Depois a gente vai fazer o acabamento com a alça. Então, é para o zíper ficar mesmo menor que o tecido. Alinho o zíper com a borda do tecido e vou passar uma costura de segurança para prender. Depois da costura de segurança, posiciono o direito do tecido de forro com o direito do tecido avesso do zíper, alinhando as costuras das pregas e os tecidos na lateral. Vou passar a costura definitiva com pé calcador para zíper, próximo aos dentinhos do zíper. Aqui eu já passei a costura e um lado do zíper está embutido. Aproximo a outra borda do tecido externo, alinhando as laterais do tecido e com a outra borda do zíper. Alinho também as costuras das pregas e vou passar uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. E agora vou fazer a mesma coisa com o forro. Aproximo a borda do tecido de forro com a borda do zíper, alinhando as laterais. Vou passar a costura definitiva com pé calcador para zíper, próximo aos dentinhos do zíper. Da mesma forma, vou alinhar as costuras das pregas. Agora o zíper está todo embutido. Aqui a parte externa, a parte interna, costuradas pelo zíper.
Vou separar as duas partes, a externa e o forro. Vou coincidir as costuras que unem os dois tecidos, alinhando bem. Prendo com alfinetes. Faço a mesma coisa do outro lado. Tem que alinhar as costuras para a bolsa não ficar torta. Não pode ficar assim, desalinhado. Vou costurar as laterais do centro para a parte dobrada. Neste lado, eu vou costurar do centro para baixo. Neste outro lado, em vez de começar de baixo para cima, eu viro a peça e costuro do centro para baixo. Assim, eu tenho certeza que eu vou manter aquele alinhamento das costuras. Lembra que a gente tinha feito aquela marcação de 10 centímetros da parte dobrada? Então, ela vai me servir de referência para parar a costura na lateral. Eu vou costurar do meio até aqui. Vou parar a costura e dar retrocesso. E é importante para o bom acabamento que seja exatamente neste ponto. Neste outro lado vai ser a mesma coisa, vou costurar a lateral até a marcação de 10 centímetros. No forro é bem parecido, mas em um dos lados eu vou deixar uns 4 dedos para usar a técnica de abertura que eu já fiz vídeo no canal, para poder virar a peça para o direito. No outro lado eu costuro toda a lateral, do meio para baixo, até a marcação de 10 centímetros. Não precisa colocar o cursor do zíper agora, porque ele vai ficar aberto na pontinha e dá para colocar o cursor depois. As laterais estão costuradas até a marcação de 10 centímetros, tanto na parte externa quanto no forro. Vou fazer o acabamento da parte de baixo da bolsa, que vai dar volume para a bolsa, mas sem ter que fazer as 4 caixinhas de leite ou ter que costurar um fole. Vinco bem o tecido na dobra e vou fazer coincidir esta dobra com a costura da lateral. Elas não podem estar nem assim e nem assim. Tem que estar certinho na metade. E aí, eu vou dobrar desta maneira. Posso usar uma tesourinha para me ajudar a posicionar corretamente as dobras e não formar preguinhas. Prendo com alfinetes. No detalhe, essa dobra tem que estar bem próxima à costura, naquela marcação de 10 centímetros. Ela não pode estar nem para baixo e nem emboladinha formando pregas. E estas voltinhas têm que estar alinhadas. Vou fazer exatamente igual do outro lado. E no forro também, vou fazer isso nos dois lados. Vou fazer uma costura na lateral para prender estas dobras e aproveito também para reforçar a costura de toda a lateral, só tomando cuidado para deixar a abertura sem esta segunda costura. Aqui eu já costurei as laterais, reforçando a costura e prendendo as dobras da parte de baixo da bolsa. Na parte da abertura, vinco bem os tecidos. Descosturo. Abro o zíper separando as duas partes. Viro a peça para o direito.
Olha que bonitinho que fica este acabamento da parte de baixo. Não precisou fazer 4 caixinhas de leite, 2 na parte externa e 2 no forro, e nem ter que costurar um fole separado. Olha aqui o detalhe da prega, como fica interessante. Ela dá um detalhe na bolsa e ainda dá um volume. Vou fechar a abertura. Passo um pouquinho de cola de tecido para me dar mais segurança. E fecho dando pontinhos invisíveis à mão. Faça um pesponto em toda a boca da bolsa próximo ao zíper, prendendo bem o tecido de forro. Coloque o cursor. Facilita bastante se o cursor estiver lá no meio e as 2 pontas do zíper fechadas. Eu consigo isso passando o cursor 2 vezes. Vou fazer a alça. Eu estou sugerindo 1,30 m como uma medida média, mas se você for menorzinha ou mais alta, eu sugiro conferir se essa medida fica bem em você. Posicione a bolsa pronta, simule com a fita métrica como se fosse a alça. Assim você consegue visualizar se vai precisar aumentar ou diminuir a alça. Pego uma das faixas de tecido e vou fazer as seguintes marcações nas 2 pontas. A partir da borda, vou fazer uma marcação a 1 centímetro. A partir da marcação de 1 centímetro, eu vou marcar mais 4 centímetros e depois mais 4 centímetros. Então, 1 centímetro da borda, depois mais 4 e mais 4 centímetros. Nesta parte, ao longo das laterais, eu vou marcar a distância de um pé de máquina, 0,75 centímetros, traçando as linhas. A partir da última marcação vertical, eu vou fazer uma marcação a 2 centímetros de toda a lateral, nas 2 laterais. Aqui no centro, eu vou ficar com 3 centímetros de alça. Vou unir estes 2 pontos com uma régua. Faço a mesma coisa do outro lado. Este, então, vai ser o desenho do acabamento da alça. Como a alça vai encaixar na bolsa, é importante que ela tenha esta base maior. Nesta primeira marcação de 1 centímetro, eu vou dobrar o tecido e vincar bem. Eu não vou costurar com este acabamento dobrado, mas com o tecido vincado vai facilitar bastante depois na hora de fazer o acabamento. Na outra faixa da alça, eu não vou precisar fazer todas essas marcações novamente. Vou fazer apenas a marcação de 1 centímetro da borda e vincar bem o tecido. Posiciono os tecidos direito com direito e vou costurar sobre as linhas horizontais. Conforme eu fui costurando, eu dei um pequeno arredondado nos cantos, porque como o jeans é um tecido grosso, eu acho que sem os cantos o acabamento fica melhor. Vou refilar a sobra de tecido, principalmente nas partes curvas. Estou refilando com tesoura de picote, mas você pode refilar com tesoura comum e fazer piques próximos à costura.
Na parte reta, na alça propriamente dita, eu vou cortar com tesoura comum e deixar bastante sobra de tecido, porque isso vai me ajudar a dar estrutura e resistência para a alça. Viro para o direito. Bora adiantar este vídeo aí, porque nessa hora precisa ter um pouquinho de paciência. Aqui eu já virei para o direito e tá todo amassadinho. Dobro a borda do acabamento da alça para o avesso, naquele 1 centímetro. Como o tecido já estava vincado, é bem mais fácil de fazer isso agora. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu vou abrir bem as costuras e passar a ferro. Olha aqui, passadinha, como fica diferente. Agora eu vou unir a alça à bolsa. Eu vou dobrar os cantinhos do zíper, dobrando tanto o tecido externo quanto o tecido de forro. Esta costura da lateral da bolsa tem que estar alinhada com o meio do zíper. E com as mãos eu sinto que o forro está dobrado certinho com o tecido externo. Se ele não estiver, se eu estiver sentindo pregas ou as dobras não estão coincidindo com o tecido externo, eu posso usar algum material comprido por dentro da bolsa para empurrar o tecido de forro. Faço isso nos dois cantos. Por isso eu não costuro com o zíper até o canto, porque eu não queria que nesta ponta ficasse com excesso de material. Eu vou encaixar a ponta da bolsa por dentro da alça, o máximo que eu conseguir encaixar, porque assim a alça e a bolsa vão ficar bem alinhadas. Prendo com alfinetes. Tomo cuidado para não torcer a alça e encaixo a outra ponta na alça. Para não correr o risco da alça escapar da bolsa e acabar não ficando muito bem alinhado, eu prefiro alinhavar. Estou usando uma linha na cor do tecido porque assim eu nem preciso tirar um alinhavo depois da costura. Vou fazer um alinhavo nos dois lados da alça. Agora eu faço uma costura com a máquina na base do acabamento, ao redor de toda a alça, completando a volta. Na união da alça com a bolsa tem bastante material. Tem várias camadas de tecido e tem o zíper. Então, costure devagar com a máquina para não ter problemas. A minha recomendação é usar a agulha número 14 ou 16. Às vezes, a gente acha que a nossa máquina não costura tecidos mais pesados, mas é porque a agulha não é a correta. E a máquina acaba não costurando ou quebrando a agulha. E olha aqui a bolsa prontinha, tá vendo? É bem interessante que as pregas estejam alinhadas dos dois lados para ficar com o acabamento perfeito. É uma bolsa que já tem um detalhinho, que já sai daquela eco bag basiquinha sem volume, mas é muito fácil de fazer.
Conta aqui pra mim em que parte do caminho do artesanato você tá. Você é iniciante? Você já aprendeu bastante coisa? Você faz peças bem detalhadas e trabalhosas? Você é professora de artesanato? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Conta também pra mim aqui quais são as características da bolsa que você adora e que não abre mão nem quando você vai comprar, nem quando você vai fazer. Assim, quem sabe a gente não faz um compilado das melhores ideias e cria um modelo de bolsa coletivo. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo e compartilhe. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê pra mim aqui nos comentários, assim você vai receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.